A tua filha está aqui, meu Pai, que o teu Santo Espírito use a vida dela. Fala conosco, fala comigo, fala com cada um nesta noite, Senhor. Queremos ainda ouvir a tua voz, meu Pai, através, meu Pai, da tua filha. Usa para a glória do teu santo nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou da amada igreja, capaz do Senhor, amém? Estou feliz, mas estou tremendo. Acho que foi 2 vezes no banheiro. Quando eu fico nervosa, parece que eu quero fazer bastante xixi, mas não é porque é de nervo mesmo. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 25, versículo 14. Posso dizer que essa palavra queimou no meu coração. E antes que a Marta tivesse falado que eu ia ministrar, o Senhor já tinha me dado esses versículos, né? E eu comecei a rir comigo mesmo. Falei, meu Deus, o Senhor me deu, tipo, um dia antes, e ela falou no outro dia. Falei, Senhor, então já tem acesso, né, a essa palavra. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e outros 2, outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. O 16. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 cavou-se na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então se aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui 5 talentos que granjeei com eles. A Bíblia diz que de 26 diz assim, e o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, então goze o teu senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste 2 talentos, e o que eles granjeou 2 talentos. E disse o seu senhor, bem está, bem fiel, servo fiel, sabe, um pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que retém o talento, disse, Senhor, eu conhecia que era homem duro e ceifas, onde não semeaste, e ajuntaste onde não espalhaste. E atamorizei e escondi na terra o talento que me deu. E respondeu-lhe, porém, o seu senhor disse, mal, negligente vós, sabes que ceifo onde não semeei, e junto onde não espalhei, deveras então ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receber o meu com juros. Tirai, pois, os talentos, e dai-me o que tens, os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe serás tirado. Lança, pois, o servo mau e inútil nas trevas das exterioridades, ali haverá prantos e ranger de dentes. Amém? Pode sentar, irmãos. Eu posso dizer que essa palavra tem uma revelação do qual o Senhor me trouxe há dias atrás, em madrugadas, eu buscando ao Senhor, e o Senhor falava sobre talentos na minha vida. Falava que a gente recebeu algo de Deus. Aqui essa palavra fala de um homem
que foi numa terra longa, distantes, e deixou com seus senhores vários bens. E a Bíblia diz que os que estiveram com aqueles bens acharam bem por negociar, triplicar aquele dinheiro. Mas eu vejo aqui nessa palavra também, teve um que só tinha um talento, e ele assim achou por bem enterrar aquele talento. Porque ele sabia que o seu servo era muito bravo, ele gostava das coisas certas, então ele falou assim, se eu não fazer nada, é melhor que eu enterre. Naquela ocasião, as pessoas faziam isso para guardar o seu dinheiro. Não era como no banco, que você coloca lá e deposita. Não, eles enterravam o dinheiro. E aquilo me chamou a atenção pela palavra que o Senhor expressar no meu coração. Porque muitas das vezes, aquilo que diante de Deus, no nosso coração, a gente vai enterrando com o tempo. Vai deixando as coisas de Deus um pouquinho de lado. Eu posso dizer que esse culto é um culto propício, da qual o Senhor tem falado poderosamente neste lugar. Tem falado em cura, libertação, promessas. Deus tem cumprido cada dia na nossa vida. Mas eu quero dizer, será que nós estamos cumprindo o papel da qual o Senhor reservou para mim, para você fazer? E eu tive que escrever algumas coisas, porque foi muita coisa que o Senhor falou. Mas eu quero dizer algo aqui nessa noite, que eu falo assim, essas palavras falam sobre algo mais profundo, como pequenas coisas podem mudar o curso das nossas vidas. Eu quero dizer que aquela pessoa que granjeou, que multiplicou, o Senhor vem para o gozo do meu Senhor. Tenho algo reservado para você. Os dois que acrescentaram o talento da mão do Senhor, teve os benefícios da parte daquele Senhor. Mas aquele que não teve aquele medo, falou, olha, não vou, acho que não vai dar certo, eu granjear, eu vou esconder. Aquele Senhor falou assim, olha, por que você não deixou para os meus banqueiros? Quando eu chegasse, eu teria juros daquele dinheiro. Mas às vezes a gente se coloca dessa posição, irmãos. Talvez a gente se encontre dessa maneira. Talvez o Senhor dê um talento para cada um de nós. E no tempo vai passando. E a gente achamos que não vamos granjear nada. Simplesmente vamos enterrar, porque não temos condições, não temos ocasiões para fazer o querer do Senhor. E eu falo nessa palavra, irmãos. E a primeira coisa que o Senhor falou assim é fidelidade nas pequenos detalhes em que saber administrar o que foi nos dado. A fidelidade com Deus é muito maior, irmãos. Deus, Ele colocou na minha e na tua vida algo particular da sua presença em nossa vida. E que nós não podemos deixar isso ausentar sobre a nossa vida. É o desejo de servir ao Senhor com gratidão, como diz a Agi falando aqui, com poder, com graça. Mas os talentos que Ele nos deu, Ele vai requerer de cada um de nós. E a Bíblia diz assim, segundo assim, o Senhor falando comigo, as consequências por falta de atitudes e medo paralisa, e de não fazer nada é sempre pior do que tentar e falhar. Às vezes a gente fica paralisado em saber que a gente não tem condições, irmã Norma. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou fazer tal coisa, o Senhor está me exigindo algo, mas esse talento o Senhor já nos dera lá atrás. O Senhor já nos autorizou para fazer lá atrás algo que Ele falou para mim e para você, fazendo especificamente na sua casa. E nós enterramos esse talento, achamos que não podemos fazer. Mas eu quero dizer que o Senhor tem graça em nossa vida. E Ele tem porção dobrada do seu Espírito nesse lugar. E eu coloquei aqui, temos que ter mais responsabilidades pelos dons recebidos e talentos, a qual a oportunidade foram confiadas a você em um momento. Você pode até dizer assim, olha, porque o Senhor me deu aquele talento talvez de louvar, de buscar ao Senhor. Mas será que esse talento está sendo usado sim porque você tem aquele desejo? Ou porque o tempo já foi passando, muito tempo, e você falou assim, olha, esse desejo já fica para outros. Essa vontade de servir a Deus, como eu tinha outrora, ficou mais afastado. Eu vou deixar para outros que estão chegando agora. Não, o talento que o Senhor te deu vai ser usado na casa. O talento que o Senhor te despertou nas madrugadas em oração vai ser revelado, porque o Senhor, Ele tem poder, Ele tem promessa. E os talentos não são seus, meus amados, não são. Alabaxuri, alabas. E o que fazer com esses? O que fazer com eles? Essa parábola nos desafia a viver em propósito, superar o medo e fazer cada dia um momento contar. E que seja um dia memórias.
Irmãos, eu quero dizer que isso que o Senhor colocar é um desafio. Talvez eu esteja aqui hoje falando de Jesus, é um desafio para mim. Porque outrora eu não tinha esse vínculo com Deus, eu não conhecia. Mas quando eu passei a conhecer, eu pude sentir o que Deus faz através da sua palavra. A sua palavra nessa noite falou que Ele foi liberada sobre a minha e a sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Multiplicar esses talentos significa algo sobrenatural, onde fazemos algo, mas confiando inteiramente no Senhor. Pois cada um de nós temos talentos valiosos. Você crê nisso? Mas o dono desse talento cobrará um dia de nós o que foi nos dado. Esse Deus vai nos cobrar. Por isso temos que ter responsabilidade em manuseá-lo, essas dádivas que foi colocada em nossas mãos. Sendo assim, temos talentos variados, cada qual com a sua chamada específica. Para que o reino seja louvado em nossas atitudes, precisamos estarmos atentos ao que o Senhor nos chamou. Essa parábola é bem clara conosco, quando o Senhor voltou, requerendo todos os seus talentos multiplicados. O que só tinha um, resolveu enterrar, e falou: o Senhor é rígido, por isso resolvi enterrar com medo do meu Senhor. E no dia de hoje, o que estamos fazendo com os talentos do Senhor? Será que estamos multiplicando multiplicando os talentos do Senhor? Ou talvez estamos paralisados com o medo daquilo que o Senhor nos chamou? Às vezes, irmãos, o talento nos faz impressionar por coisas grandes. Eu vejo pessoas aqui cheias da presença, cheias da graça, não porque ele tem pode ser assim, ele estudou para isso. Para você fazer uma faculdade, para você ser excelente, não é algo que você quer específico, você tem que estudar, fazer provas. Mas para receber os dons de Deus, irmãos, é uma coisa que vem de Deus, é dádiva de Deus. Ele nos deu isso como dádiva, como um presente. E eu acho lindo do Senhor, que mesmo Ele dando essas dádivas, Ele nos suprindo de todas as suas essências poderosas, Ele nos chama hoje com um particular, comigo e com você, dizendo: o que farei dos meus talentos essa noite? Porque os talentos, irmãos, é distribuído segundo a sua, o quê? A sua quantidade, aquilo que você pode suportar. Porque no versículo 1 que eu li, o Senhor, Ele falou assim: olha, eu vou dar o dinheiro conforme eu sei que eles possam, como diz, multiplicar. Ele não deu para que tinha um talento, deu 5 talentos. Ele só deu 1 porque Ele sabia que Ele podia multiplicar o seu 1. Ele deu o que tinha 5, porque Ele sabia que talvez daqueles 5 Ele podia fazer 10. E nos dias de hoje, eu posso dizer qual seria o talento que você tem nas mãos do Senhor. O que você diz? O Senhor me falou fortemente assim: pessoas estão achando que talentos é como o dinheiro. Tem sido cobrados, talentos é como pessoas que têm falado assim: olha, eu só louvo, é só tão pouco, eu queria tanto pregar. Mas, irmãos, independente do que o Senhor te chamou, a obra que Ele fez na sua vida, a chamada que Ele tem específica, é aquilo que vai fazer aquilo acontecer na vida minha e na tua, e o sobrenatural de Deus vai acontecer. Eu posso dizer que o meu chamado seja pregar a palavra, orar, buscar o Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que através daquilo que eu faço diante de Deus, o reino do Senhor é estabelecido sobre a minha vida. E eu quero dizer nessa noite, aonde o reino está sendo estabelecido na sua vida? Pelas suas atitudes, diz o Senhor. Irmãos, nós já sabemos que o crente é crente quando ele se põe de posição. A Bíblia diz que quando Esther estava ali, tudo estava acontecendo ao seu redor. A Bíblia diz que estava acontecendo coisas que o inimigo estava lutando. Que Mardoqueu falou assim: olha, se levanta, porque neste tempo o Senhor te levantou por um grande propósito. Irmãos, eu vejo Deus falando para mim e para você: há um tempo que Ele te chama para um certo negócio, e esse tempo é hoje para mim e a tua vida. E, irmãos, eu não tenho dúvida daquilo que Deus tem falado na minha vida. Aquilo que Ele designou para mim e para você fazer, vai acontecer. E louvado seja Deus por isso.
Mas aquela mulher, ela falou assim, eu não vou chegar diante do rei, porque ele não levantou o seu cetro, ele me não chama de mais de 30 dias. Mas quando ela se posicionou, irmãos, teve oração, buscou o Senhor se fez presente e estabeleceu o teu propósito. Eu posso dizer que o medo foi embora e o talento de Deus foi aperfeiçoando no dia da sua fraqueza. Ai, Pai, eu quero dizer que esse medo não pode te paralisar, irmãos. A tua obra que Deus tem na tua vida não pode paralisar pelos efeitos da sua vida. Eu posso dizer que tem remédios que têm efeitos colaterais, tem lutas que têm efeitos colaterais, que traz dano, que traz falta, que traz causas impossíveis. Mas eu estou acreditando que nesta noite o dono da obra, ele te convocou para esta grande obra e ela é específica na terra contigo. Deixa lá, Pai. Irmãos, coisa linda Deus levantar a minha vida e a tua vida como canal de bênção, e pessoas olhar para você e ver um sinal de Deus na sua vida. Porque, irmãos, não é no muito falar que Deus faz, não. É nas atitudes que Deus se revela na minha e na tua vida. Como está a sua atitude diante de Deus? Aquilo que tem te posicionado para fazer a querer do Senhor. Tem vidas que estão morrendo, tem vidas que estão se afocando pelaquilo que está se enterrando. Deus me chamou para fazer visita, não vou fazer. Deus chamou para mim louvar, eu não vou louvar. Está enterrando aquilo que não é seu, mas você vai prestar conta diante daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ai, tá, labachai. Irmãos, a fornalha vai aquecer. Sabe por quê? Para vocês se levantar desse comodismo. Muitas vezes a situação se fica mais difícil para você saber que há um Deus cuja sua palavra ela se revela a cada dia. Quando estamos ali tudo bem, nada acontece, estamos de folga, está tudo ótimo. Davi estava numa sensação que ele estava no seu palácio, olhando para lá, para cá, não estava guerreando mais, não estava fazendo nada. Daqui a pouco ele olha aquela mulher. Ele começou a cobiçá-la, porque talvez o seu desejo já estava muitas vezes se inclinado. Irmãos, quando estamos na carne, o perigo é pecar, o perigo é descer. Mas e quando estamos ligados no céu, nosso objetivo é com Ele, a graça é dEle, a hora é Ele e Ele nos levanta. Eu quero dizer, se você ficar disperso, irmão, para aquilo que Deus tem feito na tua vida, vai passar o tempo, meu Nelsinho, vai passar o tempo. E vai chegar um dia que você vai prestar conta. Jesus, aquele dia lá não deu. Eu não estava bem com aquela irmã. Eu estava de acordo, eu não estava bem com a minha esposa. Olha, foi uma briga terrível lá em casa. Não deu para evangelizar. Não deu para orar. Não deu para fazer nada. Irmão, o tempo é hoje. Sabe o que é hoje? O talento que Ele te deu é hoje. Eu posso entender, irmãos, que Deus falou algo no meu coração assim. Esses dias foi um jardineiro lá em casa e começou a roçar. E eu achei interessante que tem coisas que é grama, dá para tirar com aquela maquininha, né? Que tem, quem sabe, e vai embora. Mas tem hora que tem aquele capim tão duro que tem que ser uma machadinha ali, ó. Aquele machadinho tem que tirar aquele ramo daquele que está prostrado, porque aquilo lá tem raiz. Está entendendo nessa noite que Deus quer falar com você? Talvez o que está tendo raiz não é coisas boas, mas nessa noite vai um machadinho de Deus, vai tirar, vai limpar esse jardim, para que dá muita bênção, irmão, vai dar muito fruto. E ali ele começou a podar minhas flores. Eu falei, não tira minhas flores não, deixa bonita aí. E ele começou a podar, mas quando ele começou a podar, quando voltou o tempo, passou um mês, aquelas flores cresceram mais, ficou mais bonita do que estava. Eu quero dizer que nessa noite Deus está fazendo coisa na minha vida e na tua vida, e o jardim de Deus vai florescer. Mas é preciso limpar ele, irmão. É preciso limpar esse jardim aí. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo varrer. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque quando ele trabalha, ele tira capim. Ele tira, irmãos. Arai, bai, da calabaçura e andalai. E talvez você vai falar assim, mas meus talentos, irmã. Eu louvava, mas que era uma benção. Mas agora eu não louvo mais. E quando eu louvo, parece que não é tudo aquilo. Mas será que você orou, jejuou? Busque, irmãos, porque o seu talento não é seu. Então é de Deus. Eu vou orar,
eu vou jejuar, eu vou buscar mais, porque aquilo que Ele me deu vai ser usado no momento certo, aperfeiçoado por Ele. Irmão, você já sentiu quando alguém chega aqui e louva, parece que o céu abre? Talvez a Bíblia diz que talvez aquele dia que ele louvou, foi uma guerra para ele chegar aqui, foi uma luta. Mas quando ele olhou para Jesus, Senhor, eu não importa o que aconteceu lá, mas eu estou louvando aqui porque eu estou crendo. E o Senhor se revela, irmão, na sua fraqueza, Ele aperfeiçoa, diz o Senhor. E a gente fica olhando essa nossa fraqueza. Essa fraqueza aí, irmãos, essa fraqueza tem que ir embora. Ore, jejue e busque ao Senhor. Porque quando você fica forte espiritual, você passa a luta e não vê mais nada. Eu já passei situação da minha vida que quando eu falo assim, nossa, agora eu vou cair, agora não vai dar certo, agora eu vou ficar mais fraquinha ainda. Foi aí que eu me levantei e falei, não, Jesus está na minha vida, eu tomo posse daquilo que o Senhor me deu. Irmão, na sua fraqueza, diz assim, na minha fraqueza. Nossa, o diabo nem escutou. Quero que o diabo escute. Na minha fraqueza, o Senhor me aperfeiçoa. Amém, irmãos. Tome posse. Realiza aquilo que Deus tem na sua vida. Essa fraqueza aí não vai determinar o dia de amanhã na sua vida vai ser fracasso, não. Na tua vida vai ser determinada por Deus. A vitória é certa. O nome dele vai ser engrandecido na minha tua vida. Mas o que me chama a atenção dessa parábola, irmãos, que aquele homem que só tinha um talento, ele achou algo, ele falou assim, não, esse senhor aí é duro, se eu não fazer, é melhor enterrar, porque ele vai cobrar pelo menos o que ele me deu, eu vou ter que devolver. Irmãos, ele já questionou, além dele não multiplicar, ainda dele não fazer nada com o dinheiro, não dá para o banqueiro, ele ainda falou assim, aquele homem é duro, olha, ele vai cobrar de mim mais alto. Irmãos, o que me chama a atenção nessa noite, sabe o que é? É que mesmo os outros que tinham a mesma porção, tinha talentos também, um tinha 5, tinha 2, ele não olhou se o Senhor ia cobrar ou não, ele foi multiplicar. O negócio, irmão, é multiplicar. Deus tem poder e tem acesso à multiplicação. Se você ficar tirando, hoje não dá, amanhã não dá, vai só tirando do seu ministério, vai chegar uma hora que não vai ter soma não, vai ser só zero. Oh, meu Deus. Vai, Xurialabás. Eu acho lindo, porque o Senhor revela aquilo que está escondido. Deus falou para mim que vai acrescentar o talento na tua vida, no meio da sua adversidade. Talvez não é no dia da festa, na bonança não. É nos dias maus que Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar na sua vida. O que Ele realmente quer, meus, é aquilo que Ele realmente quer na minha e na tua vida. E esse ano, eu falei com o pastor, vamos fazer algo diferente. Eu não sei se você fez assim, mas eu estou fazendo assim. Toda semana eu consagro 2 vezes na semana, eu e meu marido. Chamei ele para um particular, falei, pastor, negócio é assim, assado. Irmãos, você só vai vencer através do jejum e oração. A Bíblia diz que tem casta que é só com jejum. Pode orar, cansar de orar. Se não tiver jejum, o inimigo está lá, ó. Tocando na sua frente e você não vê nada. Mas quando você está debaixo de uma cobertura, quando você está debaixo da oração, do jejum, o mar se abre, Deus se revela e o diabo bate retirada, porque o Senhor é maravilhoso. Mas quando você estiver nessa carninha aí, ó, fritando bife todo dia, comendo o dia inteiro, enchendo o seu bucho maravilhosamente bem, o diabo está lá, ó, xaraba lá, sandando, revertendo, e você não está vendo nada. Mas quando você coloca o óculos espiritual, ó, Exalai. Quando você abre os olhos espirituais, a Bíblia diz que quando aquele homem estava lá, a cidade estava sendo cercada, e o moço não estava vendo nada. Deixa o Espírito de Deus abrir os seus olhos. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, olha meu Senhor, tu não sabe o que está acontecendo, o povo está aí, ó, está todo mundo aí, vai matar, só estamos aqui nós. Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço, Jesus. Abre os olhos da moça, para que veja
que está conosco é maior. O que está conosco é maior, diz o Senhor dos Exércitos neste lugar. É preciso abrir os olhos, irmão, espiritual nesta noite, para ver Deus fazer. Quer fazer na carne, quer fazer comendo o dia inteiro, não jejua, não ora, vai ver o quê? Vai ver o quê? Vai ver prova, vai ver luta, ver perseguição, e isso mais. Mas quando, irmãos, é um poder diferente. Quando você chama Deus para um particular, eita, Deus se revela, irmão. Não tem para ninguém. O Senhor faz presente e o nome do Senhor é glorificado. Posso dizer que o ciclo da minha casa já mudou. Sabe por quê? Porque quando estamos em oração, o que eu não posso fazer, meu marido está orando, meu marido está jejuando, e assim vamos lutando até o dia de Jesus voltar. Pegue o seu amado, seu marido aí, irmão, vamos fazer um particular essa semana, vamos orar, jejuar para nossos filhos, orar, interceder pela nossa vida, pela nossa casa, pelos nossos negócios, porque tudo está na mão de Deus, tudo é permissão dele, irmãos. Mas tem que estar consagrado a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a partir do momento, Marta, que eu comecei a fazer isso, os negócios fluíram, as bênçãos chegaram, e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Esses dias atrás eu pude ver, irmãos, não estava entrando ninguém, nem mosca na loja, mas quando fizemos um propósito, eita, as máquinas foram chegando, a vitória foi chegando, e o nome do Senhor é glorificado. E o pastor já vende uma máquina, já vende 2 máquinas, está chegando encomenda, está chegando, deixa lá, vai, debrachuri carabão, tu defai. Fala para o seu irmão, está chegando, irmãos. Peço para os irmãos se colocar de pé. Talvez não seja essa mensagem que você queria ouvir nessa noite, mas, irmãos, o talento está aí, ó. Deus te deu um talento para fazer algo. Faça com excelência, faça com graça, faça com gozo, com alegria, porque certamente vai vir a resposta do céu. Gostaria de chamar aqui, irmãos, só quem tem promessa. Eu queria dizer que todos aqui têm promessa, mas todos têm que estar empoderados nessa noite da promessa que Deus fez com você. Só vem aqui os que têm promessa. São os que têm promessa mesmo de falar, eu vou atingir neste ano. Este ano vai ser a minha meta. Eu vou receber algo de Deus. Vou receber a porção dobrada, porque Eliseu pediu porção dobrada. Antes que ele fosse, ele pegou a porção, ó, não deixou para trás. Eu chamo a irmã Bruna para estar adorando a Deus, amém? Louvado seja Deus. Convido o pastor para estar ministrando. Está orando.